Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa envolver as nossas mentes e os nossos corações nesse instante. Vamos dar início à nossa reunião e, para harmonizar os nossos pensamentos, vamos pedir ao nosso irmão Altair para fazer a leitura da página. Boa noite, meus irmãos. Página retirada do Livro da Esperança, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema da página é Ter e Manter. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problema. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que, em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Muita paz a todos. Com os pensamentos harmonizados pela leitura da nossa página, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, Mestre de todas as horas, Deus, Pai misericordioso, vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, que é a primeira parte da nossa tarefa de hoje, rogando o teu amparo, querido amigo Jesus, a fim de que possamos, amparados pelo teu amor, absorver a lição que aqui vamos estudar e que ela possa se tornar, Senhor, um exemplo para nós no nosso dia a dia, na nossa vivência entre nossos familiares, entre nossos amigos, nos sustentando sempre a fé e a coragem para agirmos da melhor forma possível conosco mesmo, mas também com aqueles que convivem conosco. Pedimos que envolva toda a equipe de trabalho desta noite, aos médiuns na Câmara de Paz, aos irmãos que estão em trabalho em outros setores da casa e também, Senhor, a nossa irmã que trará a palavra de hoje, tão necessária ao nosso aprendizado. Pedimos, Senhor, que as vibrações aqui recebidas da espiritualidade amiga possam se espalhar pelo nosso bairro, levando alívio, consolo, renovação da esperança e da fé de todos os companheiros que sofrem. Certos, Senhor, de que cada um de nós será amparado segundo a nossa necessidade, pedimos a tua permissão para darmos por iniciado o nosso estudo dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a ti, Jesus, que assim seja. Vamos então convidar a nossa irmã Isilda, que falará para nós sobre o tema os superiores e os inferiores. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9. Está com a palavra a nossa irmã Isilda. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos.
É com grande alegria que mais uma vez estamos reunidos aqui para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. E hoje o nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9, que fala sobre os superiores e os inferiores. E quando ele se refere a superiores e inferiores, é importante a gente destacar que ele não está se referindo à condição moral do espírito. Na verdade, ele está falando da posição em que nós nos encontramos na nossa encarnação, onde muitas vezes nos encontramos numa posição de comando, onde chefiamos ou lideramos algumas pessoas, e muitas vezes nos encontramos na situação de inferiores ou de subalternidade, onde nós estamos servindo. Então é importante que nós reflitamos sobre essas duas posições, porque, em verdade, todos nós ocupamos essas posições durante a nossa caminhada evolutiva, porque uma hora a gente está na posição de superiores, onde temos pessoas subordinadas a nós, onde temos autoridade que exercemos sobre essas pessoas, e de outras vezes estamos na posição de inferiores, onde estamos na posição de servir, estamos na posição de subalternos, de empregados de outras pessoas que nos remuneram em função do trabalho que nós promovemos. Então, nós vamos fazer a leitura desse item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos comentando. Essa mensagem é do espírito François Nicolas Madeleine Cardial Morlot, é de Paris, 1863. Então ele começa dizendo o seguinte: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. É muito comum nós encontrarmos pessoas que se acham privilegiadas de se encontrarem nessa posição de autoridade e acham, muitas vezes, que Deus lhe deu essa condição por se acharem especiais, privilegiados e que precisam de pessoas que lhe estejam submetidas às ordens, quando na verdade não é nada disso. São situações, como ele mesmo fala aqui, Deus confere autoridade a título de missão, e é uma missão normalmente quando o espírito ele já tem a consciência que é a responsabilidade, que é ocupar esse cargo de autoridade, e também é uma prova quando o espírito normalmente ainda não passou por essa situação. Então vai ser uma provação onde ele pode fazer um bom uso ou ele pode também se comprometer com as leis de Deus, não compreendendo assim a oportunidade, que está lhe sendo dada. No Livro dos Espíritos, na questão 560, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos:
tem atribuições especiais cada espírito? E os espíritos respondem: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar e etc. Então a gente observa aqui que todos temos as nossas atribuições. Somos criados simples e ignorantes por Deus e necessitamos passar por todas as situações, seja de miséria, de riqueza, de pobreza, de uma situação remediada, passamos por todas as experiências para que possamos aprender. Por isso, é necessário que tenhamos inúmeras encarnações, para que possamos alcançar a nossa perfeição, tanto no lado intelectual quanto no lado moral. E isso não se dá de uma hora para outra. Isso leva bastante tempo. Por isso, somos espíritos milenares. Passamos por milhares e milhares de encarnações até alcançarmos a nossa condição de espíritos perfeitos. Então, a doutrina espírita nos mostra que cada hora nós nos encontramos numa posição diferente de acordo com a necessidade que nós precisamos passar. Então, não há motivos para nos sentirmos privilegiados quando nos encontramos nessa situação de autoridade, visto que hoje nós nos encontramos nessa situação, mas amanhã poderemos passar pela situação de estarmos na posição de inferiores, na posição de servir e não mais na posição de sermos servidos. Por isso é importante termos a responsabilidade, como ele inicia aqui esse parágrafo dizendo, que a autoridade quanto à riqueza é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, teremos que prestar contas do que fizermos dessa autoridade ou mesmo da riqueza, do dinheiro que é colocado em nossas mãos. No outro parágrafo, ele fala o seguinte: quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então, quando nos encontramos nessa posição, temos almas a nosso cargo. Nós responderemos pela boa ou pela má direção que nós demos a esses subordinados. E é importante a gente refletir aqui que a nossa responsabilidade, ela vai ser do tamanho do nosso conhecimento. Então, quanto maior for o nosso conhecimento, mais responsáveis nós seremos diante dessa tarefa que nós exercitarmos. A doutrina espírita nos explica que quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Se nós somos ignorantes em determinado assunto, nós teremos uma determinada cobrança. Agora, se nós já temos o conhecimento da doutrina espírita, de que somos espíritos
imortais, que passamos por situações diferentes a cada encarnação que nós temos e que precisamos ter a responsabilidade das nossas atitudes, seja quando nós nos encontramos numa posição de superioridade ou quando nós estivermos numa situação de inferioridade, todas as nossas ações elas vão estar relacionadas a esse conhecimento. Então, seja uma grande missão ou uma pequena missão, qualquer que ela seja, sempre nos é dada para o bem, para que façamos o bem. E se já temos esse conhecimento, não podemos pretextar ignorância quando nós agirmos mal. Seremos responsabilizados por essa nossa atitude. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem que fala sobre coisas mínimas. E ele faz uma reflexão sobre um questionamento que Jesus faz no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. E ele questiona assim: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Porque é muito comum a gente querer coisas grandiosas, querer ocupar posições de destaque, posições de comando, de estar com o poder em nossas mãos, porque nos sentimos importantes e almejamos sempre as coisas maiores. E esse questionamento de Jesus, ele é extremamente importante porque nós devemos primeiro nos preparar e fazer bem as coisas mínimas, para que estejamos prontos quando solicitados a fazer as coisas maiores, porque essas coisas maiores também exigem maior responsabilidade e sabedoria para poder lidar com os obstáculos que vão aparecer naturalmente. Então, Emmanuel, ele começa a fazer algumas reflexões acerca do assunto, e ele diz o seguinte: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas na senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Que então nós possamos começar do começo, né? Fazendo as coisas pequenas, nos aperfeiçoando nelas, para que estejamos depois prontos e capazes de realizar os grandes feitos. Então, continuando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua dizendo: assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos
devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor. Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Então, existe sempre uma razão pela qual nós estamos onde estamos. É preciso que saibamos responder esses questionamentos. Se na posição que nós nos encontramos, nós tivemos a oportunidade de evitar males, nós facultamos o progresso, nós auxiliamos aquelas pessoas que estavam subordinadas a nós ou as utilizamos como escravos para poderem saciar as nossas vontades? São questionamentos que precisam ser feitos e refletidos, porque, como nós já falamos, cada hora nos encontramos numa posição diferente. Se hoje nos utilizamos mal dessa autoridade, provavelmente amanhã precisaremos passar pela experiência da subordinação para aprendermos a respeitar. E dessa maneira, entendermos que o nosso comportamento com o outro, ele deve ser sempre pautado no ensinamento que o Cristo nos dá, de fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Agir com o outro da maneira com que nós gostaríamos que o outro agisse conosco. Se nós pautarmos o nosso comportamento nesse ensinamento, com certeza estaremos nos comprometendo muito menos com as leis de Deus. Ele continua dizendo assim: o superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. A doutrina espírita nos ensina, os espíritos nos dizem, na questão 561, que todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte. Então, todos nós vamos percorrer os diferentes graus da escala evolutiva para alcançarmos a perfeição espiritual. E se já temos esse conhecimento, é preciso que tomemos as melhores decisões para nos comprometermos menos com as leis de Deus e alcancemos mais rápido essa condição de espíritos perfeitos. Nós falamos bastante sobre essa posição de superioridade. E aí, no último parágrafo, ele fala o seguinte: mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los.
nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever oriundo de sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Então, a gente observa que nas duas posições que a gente pode se encontrar, seja na condição de superioridade ou de inferioridade, existem responsabilidades. E se nós temos esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, precisamos, ou na posição da autoridade, saber fazer um bom uso dela, auxiliando aqueles que se encontram subordinados a nós, e se nós nos encontramos na posição de subordinados, também realizar a tarefa que cabe a cada um de nós, porque sabemos que se estamos naquela posição, aquela é a melhor posição para que possamos aprender, embora muitas vezes a gente ache que merece coisa melhor. E muitas vezes a gente busca e não consegue se ver livre daquela situação, seja por uma questão de não conseguir uma coisa melhor, ou por tentar várias outras e não dar certo com nenhuma delas, e precisamos retornar e estar naquela situação, às vezes naquele emprego que a gente não gosta muito. Então existe uma razão para isso, e precisamos nos resignar, porque temos um compromisso. Às vezes a gente busca melhorar de vida e não consegue, e existe uma razão. Talvez em outra encarnação nós tenhamos tido sucesso e tenhamos feito um mau uso desse sucesso. Tenhamos humilhado as pessoas, tenhamos usufruído desses bens que Deus nos deu e não ter feito nenhum benefício em prol do nosso semelhante. Não termos melhorado em nada o progresso da humanidade. Por isso, nós muitas vezes pedimos essa situação de não conseguirmos alcançar o sucesso exatamente para que a gente não se comprometa novamente com as leis de Deus. Então é importante, né, como diz Chico Xavier, e para finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje, né, eu vou fazer a leitura dessa mensagem, que ela é conhecida, mas que é bastante importante, porque muitas vezes a gente se questiona sobre o local que nós nos encontramos. Será que eu teria que estar aqui mesmo? Será que eu não poderia estar numa situação melhor? Ou será que eu sou merecedor de estar nessa situação, né? E aí, Chico Xavier, ele fala o seguinte: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades.
nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua mente, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá e fazermos um bom uso do local onde nós estamos posicionados, fazendo as melhores escolhas para que não prejudiquemos a nossa evolução espiritual e possamos assim aprender cada vez mais. Muita paz a todos. Fiquem com Jesus. Estamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho dessa noite. Vamos agradecer ao nosso irmão Altair pela leitura da página e a nossa irmã Isilda pelo estudo. Vamos lembrar os nossos companheiros que ficarão ainda para tomar o passe magnético, que possam se manter em vibrações até o final da música. E vamos então unir os nossos pensamentos e agradecer a Jesus por esses momentos. Jesus, amigo querido, agradecidos estamos, Senhor, por termos estudado um pouco dos teus ensinamentos através da doutrina espírita. Que esse ensinamento, Senhor, possa repercutir em nossa mente, em nossos corações, nos sustentando a caminhada na tua direção. Vamos encerrar, Senhor, a primeira parte do nosso trabalho, rogando ainda que possa sustentar esses companheiros que aqui vieram buscar o auxílio através do passe magnético. Que esses companheiros possam ser atendidos nas suas necessidades e saírem daqui melhor do que quando aqui chegaram. Agradecidos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa tarefa de hoje, dizendo graças a Deus e graças a ti, Jesus, que assim seja.